E ninguém, preste bem atenção, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Ele chorou muito, por ver que não tinha ninguém digno. E disse-me um dos anciãos, desses que ele viu no capítulo 4. Ele viu quantos anciãos? Quantos anciãos? Não. Quantos? Ele viu 24 anciãos. E um dos anciãos, disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo. Agora se estende o evangelho a toda nação, a todas as nações. Agora não é só para Israel. Na abertura do livro, né? O cordeiro foi lá, tomou o livro e diz assim: foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. E eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Agora não é só 7 anjos, não. Muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. São muitos anjos, né? E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Olha, eu quero ler convosco Apocalipse capítulo 10. Devagarinho. Estamos todos em casa, família, igreja, né?
O que está aqui em pauta, o assunto que está em pauta é o livro selado, o qual João viu fechado, selado com 7 selos, e não havendo ninguém que pudesse olhar para ele e o ler. Ninguém era digno de abri-lo e de desatar os seus selos. Aí ele chorou e o ancião disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, né? E desatar os seus selos. E quando falava com ele ali, ele olhou e viu, foi um cordeiro, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Então, o que está em questão é o livro fechado, é o livro selado. Quando foi que João começou a ver o livro ser aberto? Quando? Quando ele viu o cordeiro abrir um dos selos. E ele registra isto na sua visão, no capítulo 6. E você sabe que no ensinamento do irmão Brana, o primeiro selo ele abre quando? Quando o mensageiro para a dispensação gentílica foi Paulo. Quando foi que o livro começou a se abrir? Lá na primeira era de Éfeso. Então o livro vem sendo aberto já tem 2000 anos. O primeiro selo foi aberto, João mostra isto, o cordeiro abre o selo, e quando abriu o selo, ele vê um cavaleiro montado num cavalo branco, e na era de Éfeso aparece a doutrina dos nicolaítas, não é isso? O irmão Brana disse que os nicolaítas ali era o diabo montado num cavalo branco, ao ponto da igreja pensar que ali era Cristo, por causa das obras. As obras elas eram conquistadoras. Então você nota que o livro começa a ser aberto na era de Éfeso. E quem denuncia esse cavaleiro do cavalo branco é um daqueles animais que ele descreve no capítulo 4. Esse animal era um leão, não foi isso? Quando João vê o segundo selo sendo aberto, aquilo que mantinha o livro fechado, isso aconteceu na era de Pérgamo, quando a igreja estava inteiramente casada com o Estado, e que entrou ali a doutrina, né, de Balaão. A doutrina de Balaão. Agora você vê no Apocalipse, irmão Gabriel, você vê Balaão no Apocalipse, sendo que o Balaão é lá do Velho Testamento, mas foi dado como um símbolo. O que aconteceu lá estaria acontecendo no período que a igreja teria esse nome, Pérgamo. E eu fico encabulado, é porque você lê o capítulo 2 e 3, encabulado com pessoas que, lendo a Bíblia, nega a Bíblia, tentando fazer valer uma aversão dele próprio, ou dela própria. Cada igreja não tem um anjo? Na sua Bíblia não está escrito que são 7 anjos, são 7 igrejas?
Então, quando é que o livro começa sendo aberto? Começa quando o evangelho é voltado para as nações, porque o livro de Atos é o primeiro período do tempo dos gentios. O Espírito Santo não caiu sobre a igreja lá em Atos capítulo 2, e o mensageiro que é Paulo não aparece no capítulo 9, quando ele cai do seu cavalo. Ele foi o mensageiro, ele escreveu 14 cartas para o mundo dos gentios, ele que começou o Novo Testamento, após Paulo. E justamente o livro estava sendo aberto, o primeiro selo estava sendo aberto, o segundo selo já abriu lá no período da igreja, quando ela chamava Pérgamo, a igreja de Pérgamo. E o cavaleiro do cavalo era vermelho. Então, você nota que o capítulo 6, ele está entrelaçado com o capítulo 2 e o 3 de Apocalipse. Vocês estão entendendo? Quando abriu o terceiro selo, a igreja já estava lá na era de Tiatira. O terceiro selo foi a doutrina da Jezabel. Foi justamente o que aconteceu lá no Velho Testamento. O que a Jezabel fez lá no Velho Testamento? Matar os profetas, derribou os altares. E o que ela fez no Novo Testamento, na era de Tiatira? Em que ano foi que o irmão Brana diz que a era de Tiatira aconteceu? No ano 606 ao ano 1520. Está escuro, não está? Porque mataram os profetas, derribaram os altares. O que é isso? É a Igreja Católica. A Igreja Católica pegou a Bíblia, encorrentou no Vaticano, e ninguém podia mais fazer cultos na sua própria língua, na língua de cada uma das suas nações, ou da sua nação. Era somente feito no latim. Era proibido. A história mostra quantas pessoas morreram junto aos seus pais. Filhos morreram tentando ler o Pai Nosso, e eles tomaram a Bíblia, tomaram as Bíblias, encorrentou no Vaticano, tomaram posse de todos os escritos. Eu até digo para os irmãos, esse espírito de queimar a Bíblia, e agora, através de um profeta, manda queimar a Bíblia e queimar a mensagem, esse espírito ele é antigo, ele é lá na era de Tiatira. As aversões que eles tinham é que se lesse a Bíblia ficava doido da cabeça. Chegaram a dizer que a Bíblia era um livro envenenado, que se as pessoas começassem a ler, eles se envenenavam. Sabe o que eles fizeram com a Bíblia? A história diz que eles passaram veneno nas páginas das Bíblias e dava para o povo ler, e as pessoas iam ler, passava assim, ó, para passar a página, passava na boca e envenenavam e morriam, para poder fazer com que as pessoas criassem a versão da Bíblia. Essa é a doutrina da Jezabel, que está lá no Apocalipse, na abertura do terceiro selo. Vocês estão me captando, não está, meus irmãos? Terceiro selo, lá na era de Tiatira, era a doutrina de Jezabel. Cavaleiro do cavalo preto, é? Já tivemos o cavalo branco, tivemos o cavalo vermelho, e agora o cavalo preto. Por que é preto? Por causa disto. Ninguém tinha mais Bíblia, ninguém tinha mais profeta, ninguém tinha mais pregador, ninguém tinha mais, era proibido evangelizar. Só o padre que podia fazer as missas, e era feito no latim, os seus livrinhos, não é? Mas em contraproposta, vocês acham que Deus não tinha visto Lutero na visão de João, quando estava abrindo o selo? Viu? O terceiro animal, ele tinha o rosto de um homem na abertura do terceiro selo. Eu estou falando para vocês do que eu aprendi com William Marion Branham. Não foi com Larkin, não. Não foi com Clarence Larkin e nem com o Dr. Smith,
que pregou o Apocalipse para os testemunhos de Jeová. Eu aprendi isto, não foi com T.L. Osborne. Osborne admirou demais a doutrina do irmão Branham. Mas você sabe aquelas pessoas que admiram e diz assim: é uma pena que eu não posso deixar o meu sistema, não posso deixar a minha igreja. E aí o irmão Branham diz assim: enquanto o marido não morre, não tem como a pessoa casar-se com outra. Enquanto o sistema não morre, só recebe o profeta Elias viúva. Na Bíblia foi assim: somente as viúvas tinham porta aberta para o ministério de Elias. Enquanto o marido denominação, o marido sistema, o marido marca da besta, marca da apostasia não morre, a mensagem de Elias não acha lugar na vida da igreja. Vocês entenderam? Então T.L. Osborne, Billy Graham foram homens admiradores demais de William Branham, mas por causa do sistema, eles não conseguiram aceitar a mensagem que vocês estão ouvindo agora, que nós aprendemos com o irmão Branham. Então vou repetir: o terceiro selo, estava o terceiro selo abrindo lá na era de Tiatira, tempo escuro, igreja, uma escuridão terrível, ninguém lia a Bíblia mais, ninguém podia ouvir pregação mais. O irmão Branham diz: lá na era de Lutero, quando Lutero levanta contra a igreja, ele era o animal que João viu, lá em volta do trono, do trono, os 24 anciãos lá, não tinha 4 animais. No capítulo 4 ele não descreve isso, ele não descreve, e no capítulo 5 esses 4 animais estão lá também, ele descreve eles. E na abertura desse terceiro selo, o terceiro animal, que tinha o rosto de um homem, que o irmão Branham fala que é a astúcia, é a sabedoria humana, foi o que Lutero fez. Por quê? Porque o terceiro selo estava sendo aberto, e o que estava registrado no livro estava acontecendo. E quando Lutero pegou as 95 teses e colocou na porta de cada diocese, e conquistou muitos sacerdotes, muitos padres, para ficar ao lado dele, e levantar a igreja protestante, ali era a abertura do terceiro selo, o livro estava sendo aberto, o terceiro selo estava sendo aberto, e o irmão Branham chama a era de Sardo a era dos escapados. Como que pôde escapar gente para a era de Lutero, quando não tinha mais testemunho? Mataram os teus profetas, derribaram os teus altares. Irmão, o que aconteceu lá no livro de Reis, quando Elias estava dizendo que tinha matado tudo e só tinha ficado ele ouviu uma voz que dizia assim: Elias, você está enganado, reservei 7.000 que não dobrou seu joelho diante de Baal. Foi o que Deus fez na era de Sardo. Deus levantou junto com Lutero um povo para sustentar aquela mensagem. E a abertura do quarto selo não foi lá na era de Filadélfia. A abertura do quarto selo, ela não foi na era da porta aberta. Filadélfia é a era da porta aberta. Foi quando o evangelho saiu da Inglaterra e ganhou os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos levantou Moody e muitos outros, se inspirou muitos outros. A porta abriu e o evangelho ganhou espaço, porque o Lutero arrancou a Bíblia, pôs na mão do povo, e o evangelho nasceu ali na Inglaterra, na Alemanha, na Inglaterra, e foi para os Estados Unidos. Levantou-se um movimento pentecostal entre a era de Filadélfia e Laodiceia, que o irmão Branham chama de movimento pentecostal. O Espírito Santo começou a batizar os cantores, o Espírito Santo começou a batizar os pregadores. O Espírito Santo não precisou levar ninguém para a teologia ou para o seminário, mas eles estavam cheios do Espírito Santo, curando os enfermos, libertando os oprimidos.
Milagres aconteciam, gente. Era o poder de Deus. Mas o inimigo desceu do cavalo branco, montou no cavalo vermelho. Desceu do vermelho, montou no preto. Desceu do preto e ficou assim olhando. Espera aí, o que eu vou fazer agora? Estou fazendo a minha inferência. Estou fazendo a minha imaginação. O que eu vou fazer agora? Porque agora aparece um profeta aí. Está exercendo o ministério de águia. Águia é o ministério que nós estamos nele. É o ministério de William Branham. Águia é a abertura do quarto selo. A quarta criatura, ela está voando. E ela é quem que denuncia o cavaleiro do cavalo amarelo. Mas por que ele é amarelo? Porque ele pensou assim: o que eu vou fazer agora? Não consegui com o primeiro, não consegui com o segundo, não consegui com o terceiro. O que eu vou fazer agora? Aí ele pegou a doutrina dos nicolaítas, que era a abertura do primeiro selo. Ele pegou a doutrina de Balaão, que é o segundo selo. Ele pegou a doutrina de Jezabel, que é o terceiro selo, e fez o quarto selo, que é cavalo amarelo, branco, vermelho e preto, forma o amarelo. Faz isso aí, você que é pintor. Mistura o branco, o preto e o amarelo e o vermelho, para você ver se não vai dar uma cor amarela. Baia. Ele misturou o nicolaísmo, que é conquistar leigos, o balaamismo, que é dinheiro, o jezabelismo, que é a autoridade da igreja, a doutrina da igreja, e faz o cavaleiro do cavalo amarelo, faz o ministério do cavaleiro amarelo, que dá denominação. O denominacionalismo que nós estamos enfrentando. E quanto mais denominação, mais vozes, mais confusão, mais problema. Mas entenda, nós estamos na abertura do quarto selo, justamente nessa última era. E por que o irmão Branham fala que a noiva sobe no capítulo 4? É porque termina a era da graça. O ministério da graça acaba. O ministério da graça acaba. O tempo que Deus estabeleceu para tratar com as nações acaba. O coração dos gentios estão ficando apetrificado. Nada converte ninguém mais. Com tantos profetas, com tanta profetada, e com tanto escândalo, e com tanta conversa fiada. O denominacionalismo é que tem se encarregado de fazer isso. É o cavaleiro do cavalo amarelo, enfraquecendo o evangelho, enfraquecendo os testemunhos, enfraquecendo a igreja, envergonhando o povo de Deus. Mas só que tem uma coisa: se você está com a capa de Elias, se você está com a revelação do sétimo anjo, se você está ouvindo o que João ouviu no capítulo 10, aqueles trovões rebombearam, o livro abriu para você. Oh irmãos, ninguém te para, ninguém te detém, porque você está no ministério de águia, você está voando. É tempo de nós voar, bater a asa. O arrebatamento acontece, nós vamos embora. Mas o livro continua abrindo. João continuou vendo o livro abrir, porque não ficou só no capítulo 6. A noiva vai embora? Só no capítulo 6 ainda tem mais quantos selos? Sendo que está abrindo o quarto agora para nós. O quinto selo não é para nós. O sexto selo não é para nós. O sétimo selo não é para nós. O quinto selo é grande tribulação. O sexto selo é grande tribulação. O sétimo selo, quando estiver abrindo, os anjos que tocam as trombetas, que traz juízo sobre a terra, eles começaram a tocar justamente quando João viu o último selo abrir. E você vai encontrar isso no capítulo 8. O irmão Branham diz assim: a noiva subiu no finalzinho do capítulo 3. E João se encontrava no céu, vendo a abertura do livro. O livro foi abrindo, abrindo.
Irmãos, isso é tremendo demais. Quem está conseguindo ver comigo, dá glória a Deus. O quinto selo, aquilo que fecha o livro, o quinto selo, nós não vamos presenciar. Eu não quero presenciar. É grande tribulação. O sexto selo é grande tribulação. Leia o quinto selo, leia o sexto selo. João chegou a ver as almas debaixo do altar. O irmão Branham diz que quinto selo não é a noiva que está pedindo por vingança. Debaixo do altar são as almas dos judeus. Haja visto que quando termina o capítulo 6, entra o capítulo 7, que são os martírios, os mártires, os 144 mil judeus. Por quê? Porque Deus não está tratando mais com as nações. O evangelho está lá com os judeus. A grande tribulação está acontecendo. O quinto selo e o sexto selo está acontecendo. Vocês estão captando, não está, meus queridos? Quando abre o sétimo selo, já é o último selo, mostrando os últimos acontecimentos. Aí vem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, a quinta trombeta, a sexta trombeta. No capítulo 9 aparece a sexta trombeta. Mas o que está em pauta, o que levou João a chorar, foi porque o livro estava fechado, estava selado. Quando abre uma pausa, assim, abre uma pausa, João vê um anjo forte. João vê um anjo forte. Vamos abrir o Apocalipse 10 aí. João vê um anjo forte, o mesmo anjo forte que ele viu no capítulo 5, que mostrou o livro selado com 7 selos. Esse mesmo anjo vem. O que ele faz? Esse anjo forte põe o pé no mar e o outro na terra. Vamos ler rapidinho, vamos lá. E viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse anjo forte, você não vê que é Jesus? Que é o Senhor Jesus Cristo, anjo forte? Estou falando anjo forte. E diz assim, ó, e clamou com grande voz, quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Aí, escuta bem, eu quero que você captem que foi abrir um parêntese na visão de João, do capítulo 9, que é a sexta trombeta. E o que estava em pauta, o que estava em questão, era o livro fechado. E foi mostrando para João ele abrindo e as coisas acontecendo. No capítulo 10, João escreveu quando viu esse anjo forte pôr o pé no mar e na terra e jurar por aquele que fez os céus, a terra e tudo que neles há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando fala o 7º anjo, todo mundo pensa que é anjo celestial. Mas não é anjo celestial, é porque João estava na ilha de Patmos, nem a primeira era tinha acontecido, nem a segunda, nem a terceira. Ele estava lá na ilha de Patmos, vendo o que iria acontecer, vendo o livro aberto. E o anjo diz para ele, fica tranquilo, porque quando chegaram os dias da voz do 7º anjo, da 7ª igreja, aquilo que ele ouviu dos 7 trovões, que ele não pôde escrever, esses mistérios que o irmão Branham acabou de falar aqui, que foi destaque para nós na mensagem do arrebatamento, estaria acontecendo o que nós estamos vendo acontecer. O que estava em pauta era o livro sendo aberto. E você vai notar que aqui está no singular, porque o irmão Branham diz que o 7º selo, ele é silêncio.
em relação a tudo que eles lá no céu viu acontecer, que foi terrível. É o fim de tudo, inclusive da nossa era, inclusive do tempo dos gentios. É o fim de tudo. 7 mensageiros, 7 anjos. Anjos que traz a mensagem da salvação. Não é anjos que traz a mensagem de juízo. E você vai entender que a misericórdia do Senhor, ela vai na frente, é ou não é? Se a pessoa não valorizar a misericórdia, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair no juízo. Porque Deus não chama ninguém ao julgamento antes de o advertir-lhe. E tem sido 2000 anos de graça, de misericórdia, de intercessão, de queimadores de incenso. A graça tem sido estendida a todas as nações. Mas terminando o período da graça, a última mensagem, a última carta, o último olhar, o último Espírito de Deus, oh irmãos, aí é que entra a quinta e a sexta e o 7º selo. Aleluia, glória a Deus. Entra o 7º selo. E aqui você vai notar que você vai ver o livro aberto, porque o livro está aberto. Nessa era de Laodiceia vem a abertura de tudo. É aberto o passado, o presente e o futuro. O passado já aconteceu, o presente está acontecendo, o futuro irá acontecer, mas já revelado para a noiva de Jesus. Está revelado para nós. O livro abriu-se e mostra para nós até as 2 testemunhas lá entre os judeus. Enquanto uns estão pensando que é Enoque, nós já sabemos que é Elias e Moisés. Quando se fala no capítulo 12, não tem nada a ver com os gentios, é a igreja judia e Roma perseguindo essa mulher. Mas nós já estamos nas bodas do Cordeiro há muito tempo. Aí entra o capítulo 13, que é na grande tribulação, a besta que se levanta do mar, a besta que se levanta da terra. Aí você vai caminhando. Por que o irmão Brando diz, a noiva do Senhor só vai voltar no capítulo 19? Tem muitos pregadores e muitos crentes que não conhecem nada de Bíblia e não entendeu nada do que o irmão Brando pregou. Até pastores não entendem nada de Bíblia, muito menos entender o que o irmão Brando pregou. Mas é uma preguiça desgraçada de ler mensagem, de ler Bíblia, e não tem ouvidos para ouvir o que o Espírito fala com a igreja. Aí vem o cavaleiro do cavalo amarelo, com o nicolaísmo, o balanismo, o jezabelismo, essa trindade satânica, e o conquista. E ele fica pregando esse evangelho fraco, morno. E ao invés de ouvir Deus falar, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fica escutando a igreja, fica escutando uma mulher, Eva, dizendo assim, alcancei do Senhor um varão. Enquanto que a mensagem vem e diz, e porém inimizade entre ti e a mulher. Sempre vai ter uma guerra constante. Isso é de Gênesis ao Apocalipse. Foi Deus que colocou essa inimizade, essa porfia. E o pior, o ruim, é que a semente do capeta, o semente do diabo, sempre vence a semente de Deus. Mata o Abel, leva Jesus para a cruz. Mas enquanto a proposta é nessa atitude que o Cordeiro de Deus pisa na cabeça da serpente. Vamos dar glória a Deus? É com essa atitude de cordeiro que você vence. É com essa atitude de boi, animal de sacrifício que vence, derramando sangue, mas vence, cedendo seus direitos, mas vence. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Mas nós não lemos todo o capítulo, né? Vamos ler todo o capítulo, nós encerrar. O versículo 8, e a voz
não 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo no singular, o segredo de Deus, o grande mistério de Deus, que é a vinda de Jesus, é o dia e a hora, que ninguém sabe, isso vai se cumprir, mas é diante do que nós estamos ouvindo, não é diante do toque da última trombeta que os mortos ressuscitam, é diante da última mensagem que os mortos ressuscitam, que você é transformada, e no abrir e fechar de olhos vamos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. É o dia e a hora que ninguém sabe, mas virá quando terminar isso aqui, ó, a era de Laodiceia. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Oh, irmão, essa mensagem ela é gostosa demais da conta. Os pastores das denominações, quando começam a ler essa mensagem, ficam maravilhados. E vocês acham que eu não tenho testemunho de pastores, teólogos, admirando essa mensagem? Enquanto que muitos nada, um grupo, uma minoria, estão pichando o irmão Brana, porque está bebendo do velho sistema denominacional. Volta, como é que uma pessoa pode voltar lá para Lucas 16, que a lei e os profetas durou até João, e de lá para cá não tem mais profeta? Como é que pode voltar lá para São Mateus 17, versículo 11, 12 e 13, e dizer que aquilo ali era só para João, e não tem nada a ver com profeta no futuro? Quer dizer que o sentido da mensagem, da palavra de Jesus perdeu o valor? Não, meu irmão, isso é porque você e eu precisamos de ter ouvidos para ouvir o que o Espírito, um desses Espíritos de Deus fala à igreja. São 7 Espíritos e ele está falando a última mensagem. Mas você tem ouvido para ouvir o que o Espírito está falando? Então dá glória a Deus. Ouça a mensagem. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Deus te abençoe. Toma o livrinho da mão do anjo e come-o. Ele vai ser doce na sua boca. Tem um amargo sim. O amargo, irmão, essa mensagem promove amargo. Tem que ter amargura mesmo. Tem que ter o amargo. Glória a Deus. Vamos agora um levantar de mãos aí, todos nós juntos, sobre esta unção da palavra revelada, né? Receba aí a sua cura. O esposo da irmã Valdirene está acompanhando o culto com muitas dores no estômago. Coloca as mãos aí sobre o estômago do seu pai, irmão Fábio, sobre esta fé que há em seu coração. Nós estamos unidos para a glória de Deus. Deus te abençoe. Receba a cura em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos. É maravilhoso saber que nós não estamos sozinhos. Glória a Deus, fomos abençoados, estamos voltando estimulados. Você pode glorificar a Deus, você tem esse estímulo da revelação, isso é vida para você. Esta revelação te traz vida, te traz cura. Glória a Deus, somos um povo abençoado. Você recebeu a mensagem do último dia, a mensagem da última hora. Senhor, nós amamos isto. Enquanto outros estão não dando valor, enquanto os incrédulos estão aí fazendo de tudo para fazer as pessoas descrer, nós estamos orando e pedindo que o Senhor ajude nós a crer e crer ainda mais em sua palavra, que nós possamos permanecer firmes, inabalável a nossa fé, sem desviar para a direita e nem para a esquerda, mas olhando para o nosso alvo, está pertinho. Nós cremos, ó Pai, que nós iremos a ser arrebatados. Aqueles que não creem, que estão pensando que a igreja vai passar pelo período da tribulação, eles estão fazendo certo, certamente não são filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus. Nós vamos subir, igreja, nós vamos subir, noiva do Senhor, nós vamos subir. Nós não iremos passar por esse período da grande tribulação. Falta pouco.
Ajude-nos a permanecer firmado nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora você pode, se você desejar, abraçar a sua irmã e faça. Abrace o seu irmão, diga: Deus continue te abençoando e até sexta-feira. Vá regozijando, né? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.